Olá meus amigos, eu sou Edivaldo Prado, estamos aqui nesse novo quadro História de Campeão. Nós vamos contar toda a minha trajetória como atleta paralímpico, como um dos pioneiros na natação paralímpica do estado de Ceará, onde eu fui 9 vezes campeão nacional, fui o primeiro campeão pan-americano do estado do Ceará em 1999 na cidade do México, com um recorde de medalhas, de 5 medalhas nessa competição. E fui também em terceiro lugar no mundo dos 200 metros livre em 2009. E aí eu vou contar toda a minha trajetória em vários vídeos, onde você vai conhecer um pouco a minha história. Queria começar esse vídeo de hoje, é o primeiro vídeo, e aí tu compartilha com os amigos, com as pessoas, dá um joinha, divulga o canal para você passar a conhecer um pouco mais a minha história. Eu nasci em 1977. Numa cidade chamada Crateús, no interior do estado de Ceará. Sou filho de uma empregada doméstica, de uma dona de casa com um ferroviário. Então nasci uma criança saudável. Com 8 meses de idade, eu fui vitimado de uma doença chamada paralisia infantil. Essa doença, ela atingiu todo o meu corpo. A paralisia infantil, para quem não conhece, ela é uma doença que atinge a parte muscular do indivíduo, atrofiando os músculos. No meu caso, eu tive paralisia nos braços e nas pernas e só fiquei com o movimento do meu corpo. Para quem conhece, em 1977 tivemos um surto no Brasil muito grande de paralisia infantil, onde mais de 100 mil crianças ficaram com sequela dessa doença. Graças a Deus hoje essa doença já foi erradicada, mas logo no começo, ali no ano de 1977, foi um baque muito grande. Minha mãe, quando ela recebeu o diagnóstico, eu fui levado ao médico, né? A minha mãe procurou vários especialistas aqui no estado de Ceará. A gente tivemos no Hospital Geral, tivemos vários hospitais para poder receber o diagnóstico dessa doença. Ela sofreu muito. Minha mãe, ela me trazia de Juazeiro do Norte para a cidade de Fortaleza para fazer esse diagnóstico da minha doença. E eu me lembro em um dos eventos que minha mãe estava me levando ao hospital e o médico disse que ia ter que extrair da minha coluna um líquido para saber qual era a minha doença, para saber qual é o meu problema. E quando ela extrai, eu me lembro, no dia da extração desse líquido, que me levaram a um quarto no hospital, a um quarto de cirurgia no hospital. Levando eu ao quarto de cirurgia no hospital, o médico, ele aplica a sangue frio uma injeção na minha coluna para tirar o líquido da minha coluna. Eu me lembro, quando eu entrei dentro desse quarto, eu via uma janelinha, onde nessa janelinha minha mãe ficava numa subsala me esperando, e ela ficava de um lado para o outro andando, e eu gritando muito alto porque a dor era muito forte, e isso é bem nítido na minha mente, né? Aquele sofrimento, né? Aquela luta, aquela barreira que eu estava passando, aquela dificuldade que eu estava passando. E minha mãe, ela foi uma grande guerreira. Foi uma pessoa que me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. E me lembro, depois desse sofrimento todo, foi um sofrimento físico muito grande. A minha mãe foi chamada no hospital no outro dia para receber o diagnóstico da minha doença. E quando ela recebe o diagnóstico do médico, o médico se senta com ela, e sentando com ela, chega para minha mãe e joga um balde de água fria na minha mãe, dizendo para minha mãe que eu estava com paralisia infantil e que eu só ia apenas vegetar, eu não ia conseguir chegar a lugar algum. E se eu não morresse, eu ia ficar com sequelas para sempre, ia ser uma pessoa inválida para sempre, iria ficar numa cadeira de roda para sempre. Mas a minha mãe foi uma pessoa muito forte. Ela não
recebeu essa palavra de derrota, essa palavra de desânimo, essa palavra de abatimento, ela resolveu lutar por mim. Eu sou de uma família de 4 filhos. Essa família de 4 filhos, de 3 filhos, essa família de 3 filhos, eu sou o único filho homem e 2 filhas mulher. E o médico disse para ela: olha, você tem que isolar ele. Você tem que isolar ele. Ele não vai poder ficar do lado dos seus filhos, porque ele pode atingir a paralisia infantil. A minha mãe disse: como é que eu vou isolar ele, né? Porque ele já está passando por toda essa luta, está passando por toda essa dificuldade. Eu ainda vou isolar o meu filho? Eu me lembro que quando eu cheguei, era muito criança, mas as coisas eram muito nítidas na minha vida, né? Eu me lembro quando eu cheguei, minhas irmãs me abraçaram com um carinho tão enorme, um carinho, com uma alegria tão grande. Minha mãe disse: agora seja que Deus quiser, eu não vou separar o meu filho não, não vou acabar de matar o meu filho não. E dentro do coração da minha mãe agora estava nascendo uma esperança, estava nascendo uma força, estava nascendo uma alegria. E eu me lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava tomando banho com 8 meses de idade, nessa visão que Deus me deu. E eu me lembro que era no interior, eu ainda não tinha deficiência, eu ainda não tinha sido vitimado pela paralisia. Eu estava com 7 meses de idade, tomando banho numa bacia forte. E me lembro nesse sonho que vi um porco muito grande ao meu encontro. E minha mãe me pegava nos braços e me abraçava. O que eu aprendi com esse sonho era que o inimigo da minha alma, ele vinha para me destruir, ele vinha para acabar com a minha vida, mas minha mãe ali representava Deus, que estava me guardando. Nós estamos nessa série de vídeos, eu vou contar várias histórias detalhadas para vocês que me conhecem, que gostam do meu trabalho, vocês podem ficar ligados. A primeira coisa que eu aprendi nesse vídeo, e aprendi com a primeira minha história, é não desistir dos seus sonhos. Minha mãe não desistiu de mim, minha mãe sonhou por mim. Minha mãe disse: olha, eu vou ver o meu filho de pé, mesmo usando muleta, ele vai ser um grande vencedor, ele vai ser um grande campeão. Nós estamos aí com essa série de vídeos, depois eu vou trazer novas histórias, novos detalhes sobre a minha história, mas a paralisia não abateu a minha vida, não destruiu a minha vida, e aquilo era apenas o começo de uma bela história, e eu sempre tive isso dentro do meu coração. Fica aí esse primeiro vídeo, vocês vão ter vários vídeos, com uma série de vídeos contando mais sobre a minha história, tá bom? Que Deus abençoe a todos.